interessante que Deus, Ele teve compaixão ainda de Adão. Que o verso 21 vai dizer assim: fez Yahvé, que é Deus, túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. É interessante que todo homem e mulher de Deus, mesmo errando, mesmo nós cometendo erros com Deus, quando nos aproximamos de Deus, Ele tem um olhar de misericórdia, Ele é agraciado para conosco. Ele vestiu o pobre pecador, Ele proveu, Ele providenciou algo para cuidar do pobre pecador. E nós somos o Adão, dessa geração. Nós erramos, nos sentimos envergonhados diante de Deus, mas perseveramos, em se apresentar diante de Deus, e Ele nos veste, Ele provê algo específico, Ele cuida de algo da nossa vida, numa área específica. É do filho, é da finança, é da área espiritual, é do ministério. É um Deus de oportunidade, é um Deus que nos agracia quando nós recorremos a Ele, quando nós nos aproximamos de Deus. Amém? Volto a dizer, a ideia da mensagem é dizer que os tesouros encontrados em Deus pelos homens que se aproximam de Deus. Amém? Obviamente que aqui, de forma literal, Deus desce no jardim, e vai conversar com Adão, porque Deus sempre insiste, irmão. Ele persiste e não desiste de mim e de você. Ele nos encontra, Eu lembro, Nicolas, quando eu fiquei fora do Evangelho um ano e meio ali, eu tinha 18 ou 19 anos, desanimado, não é que eu estava fora, eu ia na igreja, mas aí eu orava, para ir para a balada, você acredita? Aí eu falava: Deus me guarda, me protege, E os meninos eram meio doidos, Era tudo da igreja, pai? Fernando, Tiago, era tudo da igreja. Se desanimaram tudo junto. Então nós continuamos andando junto, só que no mundo. Aí quando nós chegava na balada, é incrível. Passou um ano, um dia eu entrei numa balada e Deus falou assim comigo: e aí, é hora de você me pendurar na cruz? Eu ouvi a voz de Deus. Na hora que entrar, tipo assim, eu te guardei até aqui. Os meninos vinham, ele já bêbado, E agora, você vai me pôr na cruz de novo? Vai esquecer de mim aí dentro? Eu lembro até hoje, foi quando ele me chamava de novo para voltar os caminhos. Na verdade, você tinha saudade do Espírito Santo. Ele era agraciado, ele insiste em nós, ele persiste em nós, E ele veste o pobre pecador, Veste de livramento, veste de provisão. Estão comigo? A todo momento que nos aproximamos dele, a providência e a provisão de Deus não nos deixa nu. Primeiro ponto, ele veste o pecador. Segundo ponto, ele garante a salvação para aqueles que têm comunhão com ele. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, verso 24. Amém? Teté está rápido, hein, Teté? Parabéns. Segundo dia de estágio, já está. Efetivado. Aí, a concorrência é grande, você está vendo, Venceu. Aí, Gênesis 5, 24 vai dizer que Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu. Então, Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Deus é um Deus que garante salvação com quem tem sempre comunhão com Ele. E um dia Deus o arrebatou. O que Ele está dizendo? Todos aqueles que preserva, sempre está em comunhão comigo, está garantido ser arrebatado, no bom sentido, de ser salvo, de ser resgatado por mim. A salvação está garantida. Enoque sempre andou em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Então, não é o primeiro ponto. Deus veste nós pecadores, e Ele não nos desampara. Ele sempre insiste, persiste e não desiste do pecador, Segundo ponto, Ele garante a salvação para quem preserva a comunhão, para quem se esforça,
né? Para quem se esforça. E gente, outra observação: nunca se menospreze, se ache menor que o outro. Às vezes você olha para o irmão do lado, nossa, ele fala em línguas, nossa, ele tem um dom de cura, nossa, quem sou eu, né? Irmãos, às vezes vai ter momentos da vida que você vai entrar na igreja e o teu cântico novo a Deus é estar no ambiente. Porque tem fases da vida que é perda, é perseguição, é luta, que você, infelizmente, às vezes o ser humano perde até a força de orar, de adorar. Mas ele está na presença, é um cântico novo a Deus. Estão entendendo? Então, o seu melhor não é o melhor do outro. Então, nunca se menospreze. A minha adoração, Deus, às vezes vai chegar um momento, é estar diante de Ti. Então, não fique se cobrando, eu não consigo cantar, eu não consigo falar em línguas, porque vai ter momentos da vida que a gente é ser humano, a gente é o pó da terra. A gente é uma ovelhinha dependente do Pai, do bom Pai, do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo. Então não se menospreze, sempre preserva a comunhão com Ele, que a tua salvação está garantida. Amém? Então o seu melhor não é o melhor do irmão do lado, o seu melhor não é o melhor do irmão de trás, o seu melhor é o seu melhor, e só Deus sabe qual é o seu melhor. Estão compreendendo? Preserva a comunhão e a salvação está garantida. Deus veste o pecador, Deus garante salvação para quem tem comunhão com Ele. Terceiro, para ser o seu amigo. Deus é galardoador, presenteador daqueles a qual se consagra. Hebreus diz: Deus dá recompensas para quem se aproxima dele. Ele é amigo, Ele preserva o amigo, que é eu e você. Mas não se engane, que a Bíblia diz que aquele que diz que é amigo de Deus e é amigo do mundo, mentiroso é. Né? Mentiroso é. Aquele que é inimigo do mundo, das coisas carnais, e amigo de Deus, Deus preserva esse amigo. Olha o que diz Gênesis capítulo 18, verso 17. Muito obrigado. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar. Veja bem, o cenário, basicamente, sei que a maioria conhece. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus está triste com Sodoma e Gomorra, com um índice de banalidade, pecado, né, âmbito sexual, homossexual. Está uma bagunça em Sodoma e Gomorra. Aí Deus está aqui batendo papo com Abraão. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão que planejo realizar. 18. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Veja bem, nesse contexto, vocês vão ler o capítulo, Abraão está interessado nessa causa, que Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. Mas por que ele está interessado? Porque o seu parente está lá, Ló, alguém que ele ama muito. Então ele conversa com Deus: Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor reflete e não destruir. Olha que interessante, um amigo conversando com Deus, um amigo de Deus, conversando com Deus. Aí Deus fala: não, considera. Ele falou: mas e se tiver menos 5 dos 50? Aí Deus responde: se tiver 45 justos, eu considero. Aí, Deus, me perdoa, eu sou o pó da terra, né? Eu não quero ser inconveniente. Você vai ler lá, você vai ver. Aí ele fala assim: mas se tiver menos 5, que é 40? Aí Deus fala: se tiver 40, eu considero, né? Eu não destruo. Ali tem todo um diálogo, né? E vocês conhecem a história. O único justo ali seria Ló, né? E ali ele dá uma orientação para Ló. Amém. Aí o que faz? Aí ele se acalmou. Aí o que acontece? Resumindo, ele preserva Ló, ele preserva Ló. Fica comigo aqui, gente. É interessante que volta a dizer: as recompensas para quem se aproxima de Deus. Abraão aqui está tendo um ato, a ação de se aproximar.
ele recorre a Deus para pedir o quê? Que Deus preserve Ló. Na verdade ele está dando uma conversada com Deus, agora ele está preocupado com Ló. Ele recorre, ele ora a Deus, vamos dizer assim. Seria nós orando hoje, ele recorre a Deus, né? É um amigo recorrendo a Deus, se aproximando de Deus, a orar. É interessante que a gente aprende aqui que em partes, né, o poder da oração é maior que a profecia, porque a profecia de Deus é: vou destruir Sodoma e Gomorra, mas aí um amigo resolve orar. Um amigo de Deus, que é Abraão, resolve recorrer a Deus. O amigo resolve se aproximar de Deus. Eu volto a dizer, Deus tem recompensa para quem se aproxima de Deus. Nós estamos falando de um amigo de Deus, que se aproxima de Deus, que está questionando uma profecia que já está decretada por Deus, que vai destruir Sodoma e Gomorra, né, todos os habitantes ali, mas em partes, porque um amigo orou, porque um amigo se aproximou, porque um amigo recorreu a Deus, em partes, Deus considerou a oração mais poderosa do que a profecia. Por quê? Porque um amigo pediu. Vocês estão entendendo? Ele não anulou toda a profecia, mas ele reformulou a profecia, porque um amigo recorreu a se aproximar de Deus, e Deus considerou e livrou Ló e a família. Tá bom que a esposa olhou para trás, olhou e saiu de sal, não vai entrar nesse âmbito agora, que a ideia é a gente entender o poder de a gente se aproximar de Deus. Então Deus veste o pecador. O outro ponto era o quê? Deus salva, garante salvação. E agora Deus preserva o amigo, considera um amigo quando recorre a Ele, quando se aproxima a Ele. Um amigo, irmãos, é aquele que é inimigo do mundo. Volto a dizer, a Bíblia diz: aquele que diz que é amigo de Deus e é amigo do mundo, mentiroso é. Mas aquele que é inimigo das coisas corruptíveis e amigo de Deus, se ele se aproxima de Deus, Deus considera. Quando ele recorre a Deus, quando ele se aproxima de Deus, Deus considera o que ele vai pedir. Vocês estão entendendo? Então, tem amigo de Deus aí? Amém? Quando você se aproxima de Deus e recorre a Deus, Ele considera o que você vai pedir. Não é à toa que mulher estéril gera filho, que câncer, que já está ali a sentença dada, Deus pode mudar a sentença, porque é um amigo se aproximando de Deus, e Ele considera, e muitas vezes a sentença já estava dada, a profecia já estava decretada. De uma certa forma, o poder da oração de um amigo, em certas partes, mexe para a profecia. É tão verdade que quando Deus fala para Jonas, fujão, sabe Jonas, gente, da baleia? Jonas foge, né? Todo mundo conhece a história, amém? A baleia, você tem esse grande peixe, engole Jonas depois de 3 dias, né? Jonas suplica do mais profundo oceano, ele ora, a Bíblia diz, na barriga. E aí Deus dá mais uma chance, porque Deus é Deus e chance. Amém? Enquanto a vida é esperança, a Bíblia diz em Hebreus. Aí ele ora, ele é cuspido, né? Deus é bem gente boa, né? Aí ele vai profetizar, certo? A pergunta é: o que Jonas profetizou era de Deus em Nínive? Sim ou não? Sim. O que ele profetiza? A pregação dele é curtinha. Deus vai matar vocês. Nossa, é rápido. E ele gritou durante o dia: Deus vai matar vocês. Por quê? Porque vocês são pecadores. Deus vai matar vocês. Deus vai matar vocês. A pergunta é: o que Jonas profetizou, a profecia, é de Deus? Sim ou não? Estão comigo aí, gente? Sim ou não? Sim. E por que Deus não destruiu Nínive? Se o que Deus mandou Jonas profetizar é de Deus. Por quê? Deus errou? Jonas vai lá, fica esperando lá Deus destruir Nínive. E aí Deus, destrói esse povo, mata o povo. Aí eu acho que Jonas ficou assim: ele não vai fazer eu passar vergonha, né? Que aí depois os ninivitas vão olhar para mim e vai falar: ah lá,
fala que é pastor e profeta, falou que nós ia morrer e nós está vivo. Sim ou não? Eu acho que Jonas olhou e falou: ele está de brincadeira comigo, ele vai fazer eu passar essa vergonha. E Deus não mata o povo de Nínive, porque o povo se arrependeu, porque o povo jejuou, porque quando o povo ouviu a profecia, o propósito da profecia era gerar arrependimento. Então às vezes você vai ouvir uma profecia, a pessoa profetizou na tua vida e realmente o que ela profetizou é de Deus, mas às vezes não acontece. Por quê? Porque o propósito é outro. Deus manda Jonas profetizar: vai morrer. O povo não morre, o propósito era gerar arrependimento. Está entendendo? Às vezes nós ouvimos uma profecia porque Deus quer tratar algo em nós. Deus queria tratar Nínive, e muitas vezes Deus permite um homem ou uma mulher de Deus chegar em nós e falar: ó, assim diz o Senhor, se você não vigiasse isso ou aquilo, e aí o mal não vem. Mas por quê? Porque você orou, você se arrependeu, porque você ressignificou, porque você mudou algo. Sim ou não? Mas o que ela profetizou não aconteceu, não é porque ela errou, às vezes, é porque o propósito era nos curar. Estão entendendo? Então o poder da oração, o povo orou, o povo jejuou. O poder da oração, de uma certa forma, ela é maior que a profecia. Ela mexe com a profecia. Estão compreendendo? É o entendimento. Amém? Então vamos lá. E quarto ponto, para abençoá-lo. Primeiro ponto é o quê? Deus faz o quê? Veste o pecador. Segundo ponto, Deus garante o quê? Salvação. Terceiro ponto, amigo. Quarto ponto, Ele abençoa. Volto a dizer, Deus tem recompensas para quem se aproxima dele. Ele agora é um Deus que abençoa. Gênesis 32, por favor, verso 28. Vai dizer assim, está falando de quem? Vocês vão me ajudar aí, ó. Vocês vão lembrar. Então o homem orientou: não te chamarás, já falou, mas Jacó. Pensei que eu li outro texto. Pegadinha. Mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Em 30, verso 30. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, contudo minha vida foi poupada. Todos conhecem a história. Aqui Jacó está lutando com o homem de Deus. Vamos falar que é o próprio Deus, o anjo de Deus. Mas ele fala depois aqui, dá a entender que é Deus, porque ele fala: vi a Deus face a face. Aqui ele fala: lutasses como um príncipe, lutasses, amém? Sim ou não? Lutasse com Deus e com seres humanos, prevalecesses. E ele fica ali aquela madrugada lutando com o homem de Deus e não deixava o homem de Deus embora. Todo mundo conhece a história, até a musiquinha, né? Jacó segurou a mãe. Lembra dos acampamentos, negócio? Segurou a mãe. Tu queres que eu te faça? E o Michel falou assim: me dá a Jamile para depois. Não, cara de pau. Aí vamos lá, dá a Jamile para ele, Deus, depois. Então o homem lutasse e prevaleceste. Aqui o verbo, a ação, está nos ensinando a persistir, a perseverar. Um homem que se aproxima de Deus e persiste e prevalece oh meu Deus do céu, persevera, a bênção é garantida. A bênção é garantida. Eu volto a dizer, Deus tem recompensa para quem se aproxima de Deus. Então Deus veste o pecador, Deus salva, garante salvação, né, para quem persevera. Deus tem, oh meu Deus do céu. O outro ponto, gente, me ajuda aí. É amigo, Deus considera o amigo, e esse ponto aqui, Deus abençoa. Deus abençoa. Você vai ver que
aqui ele persiste, ele luta e prevalece e ganha a vitória. Então aqui esse ponto nos ensina a persistir. Esse ponto ressalta que devemos prevalecer para ter nossa recompensa, para ter nossa vitória. Amém? Outro ponto, ele restaura. Para restaurá-lo. Para quem se aproxima de Deus, Deus tem restauração. Jó 42, verso 1, por gentileza. Diz assim: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara, ó gente, ó a ação. Ele abre o coração, então ele está se aproximando. Tem uma ação aqui, ele está recorrendo a Deus, ele está indo a Deus, se apresentando a Deus. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: 2. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Está no último capítulo do livro de Jó. Jó tem 42 capítulos. Ele está ali dizendo, ó, depois daquele tratar, daquele deserto, de perder tantas coisas, os filhos, os bens, ele está dizendo que ele está engrandecendo o nome de Deus. Ele está dizendo: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Verso 6. Por essa razão menosprezo a mim mesmo, diminuo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Ele se arrepende. Verso 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, agora ele está perdoando os amigos. Lembra dos amigos de Jó? Já tem, né? Ó, amigo de Jó. Isso aí é amigo de Jó. Hoje parou, modernizou o negócio. Chama fofoqueiro mesmo, outra coisa. Antes era amigo de Jó. Ó, amigo de Jó, vem daí. Porque os amigos de Jó foram visitar Jó em sofrimento, e orou, e se compadeceu, e chorou. Depois que chorou, se quebrantou. Ô Jó, você não está em pecado, não? Ô Jó, é costume, você sabe. Um homem de Deus viver isso aí que você está vivendo tem pecado. E ficaram na cabeça de Jó, ajudaram ele, né? A depressão, a situação, o cara perdeu os filhos, tudo, e os amigos de Jó lá. Aí ele diz aqui no verso 6 que ele não precisa pôr, se arrependeu. Ele se arrependeu sinceramente no pó e na cinza, e agora ele está perdoando os amigos. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. É interessante que a prosperidade, a restituição, veio só depois do arrependimento e do perdão. Estão entendendo? Olha que interessante aqui, ele está falando que Deus é um Deus que restitui aqueles a qual se aproxima dele. Ele tem recompensas para quem se aproxima dele. Daqui Jó está orando, Jó está recorrendo a Deus, dizendo: me arrependo, e agora eu intercedo pelos meus amigos, que me falaram mal de mim, que me maldizeram. Aí a Bíblia diz que depois que houve arrependimento, que ele intercedeu pelos amigos que caluniaram ele, levantaram palavras contrárias contra ele, o Senhor tornou ele novamente próspero, e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Olha que interessante, que aqui um ensina que nós temos que lutar e prevalecer para ter a nossa bênção, né? Com Jacó, aqui com Jó tem que ter arrependimento e perdoar aqueles que falam mal, sogra, sogro, né? A gente só sente na pele quem a gente ama quando fala. Alguém desconhecido, você está nem aí, não é verdade? Sim ou não? Mas quem ama que a gente sente, e tem que perdoar, porque retrai algumas bênçãos. Amém? Verso 12: assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó muito mais do que o início. 16: depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos, viu os seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração, e então morreu Jó realizado e em idade muito avançada. Jó se aproximou de Deus e teve recompensas.
mas após se arrepender e perdoar os seus amigos, amém? E aí sim Deus o restituiu em dobro. Deus tem restituição para nós. Amém. Algumas coisas ficam retidas no mundo espiritual, porque algumas coisas requerem um posicionamento nosso espiritual. Amém? Perseverança, prevalecer, perdão, arrependimento, santidade. Amém? Então Deus tem restituição. Deus, eu só saio TDAH agora, em nome de Jesus. Deus veste o pecador. Me ajuda, gente. Deus, vocês decoraram. Deus garante salvação. Deus preserva o amigo que ora. O amigo que recorre a Ele considera ao ponto de rever a profecia. Algumas, né, que você querer de Deus. Amém? Deus preserva o amigo. Deus abençoa aquele que persevera, prevalece, persiste. Amém? E Deus tem restituição para quem tem um coração disposto a perdoar e se arrepender. Amém? E agora Deus tem ânimo. Deus tem ânimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 5. Vai dizer assim. Atos 18, Novo Testamento, verso 5. Vocês acompanhar aqui comigo. Obrigado. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo em ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. 6. Contudo, como esses se opuseram a proferiram insultos graves. Ele está pregando para os judeus e os judeus estão contra ele. Então, se opondo e proferindo insultos graves. Paulo sacudiu então a roupa e o sentenciou. Sacudiu uma expressão, lavo minhas mãos, e sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo, verso 9. Olha que interessante. Paulo está já indignado. O povo não me ouve. Estou pregando, estou ensinando, estou instruindo, estou falando a palavra de Deus, e o povo está me insultando, o povo está me caluniando, está se opondo, está proferindo insultos graves contra a minha pessoa. Lavo minhas mãos. Só que Deus está vendo. E muitas vezes você está trabalhando na obra, se dedicando, compromisso, não falta, chega cedo, e situações ao teu redor querendo te entristecer, se opondo contra você, resistindo contra você, romper. Aí Deus considera. Veja bem, Deus tem recompensa para quem se aproxima dele. Paulo está próximo de Jesus, espiritualmente dizendo, e Deus está vendo que ele está chateado. Aí ele visita, verso 9. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, persevera, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Ele está dizendo: fica tranquilo, eu estou vendo tudo, estão te insultando, estão contra você, mas ninguém vai te fazer mal. É interessante que a Bíblia se conversa, né? E a Bíblia também diz que 1000 cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, e você vai ser preservado. É uma questão de fé, é uma questão de crer. Então, aqueles que se aproximam, estão próximos de Jesus, Deus te guarda, amém? Deus te anima. Ele diz: pois eu estou contigo, não tenha medo, continue pregando, ânimo, amém? Deus tem ânimo, uma das recompensas é ânimo, e te fortalece. Deus veste o pecador, Deus garante salvação, né? Deus preserva o amigo, ao ponto de mudar a profecia, porque o amigo orou. Deus abençoa, e Deus restitui, abençoa com Jacó, perseverando e persistindo. Deus restitui como Jó, depois que se arrepende e que libera perdão.
né? E Deus tem ânimo. Eu sou contigo, não desanima, continua, persevera. Vai ter insulto mesmo, né? Nós não é exclusivo, gente. Põe isso na cabeça. Se Jesus não foi exclusivo diante dos homens, caluniaram ele, humilharam ele, rejeitaram ele, não é eu e você que vai ser exclusivo. Amém? Nós não é exclusivo. Nós em algum momento vai ser rejeitado, vai ser caluniado, vão se levantar palavras graves contra nós. Se Jesus não foi poupado, por que você acha que na tua vez você vai ser? Então, mas a palavra é: ânimo, persevera, eu sou contigo, nenhum mal vai acontecer. Amém? É tudo questão de tempo. E Ele te fortalece. Apocalipse, capítulo 1, verso 17, diz assim: João está na ilha de Patmos, né? João na verdade está tendo uma visão. João é o autor do livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, né? Tá certo. Revelação, né? E depois eu vou dar um ensino sobre Apocalipse aqui, é top, hein? Então vamos lá, verso 17, capítulo 1 de Apocalipse vai dizer, é João dizendo: assim que o admirei, caí aos seus pés como se tivesse morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, verso 18, isso mesmo. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. Porquanto escrevo sobre tudo que tens visto. Escreve, né? Portanto, tudo o que tem visto. Então ele vai escrever ali a visão que Deus está dando a ele. Escreve ali o livro de Apocalipse. Mas é interessante que ele está oscilando. Você vai ler o contexto, vai ler o capítulo. Emocionalmente, espiritualmente, ele está querendo desmaiar, ele está passando meio mal. Há uma opressão ali. Você vai ler o contexto, você vai ver o cenário. E ele fala assim: assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. E às vezes na vida a gente morre espiritualmente. Às vezes, em algum momento da vida, a gente desanima. A gente não acredita no recomeço. Âmbito ministerial, âmbito familiar, âmbito emocional. Às vezes acredita que a sentença venceu, que a circunstância venceu, e a gente se dá como morto. Caía aos seus pés como se estivesse morto. Porém, então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive e estive morto, mas disse que estou vivo, o motor da eternidade. Levanta, João. Levanta, e depois a gente leu aqui, vai falar: escreve. Você tem uma trajetória. Você tem uma missão, levanta, João. Né? Então ele está o quê? Fortalecendo João. Levanta, João. Estão entendendo? Então, e João está onde, gente? Se aproximando de quem? De Deus. Que Deus tem recompensa, tem presente para quem se aproxima dele, amém? Então, verso o pecador com Adão. Ele tem salvação e comunhão. E quem nos ensinou? Enoque, sempre em comunhão com Deus. E foi arrebatado. Ele é amigo, e ele considera o amigo, Abraão, que a gente leu. Ele é abençoador, aprendemos com Jacó. Ele restaura, restitui, aprendemos com Jó. Ele anima, aprendemos com o apóstolo Paulo, que está sendo caluniado, né? Está ouvindo muito falatório. E ele fortalece, aprendemos com João na ilha de Patmos. Os tesouros encontrados em Deus por homens que se aproximam dele. Os milagres encontrados em Deus por homens e mulheres que se aproximam de Deus. Eu não sei, irmão, se você precisa de um milagre, de uma providência, de um escape, né? A pergunta é: como eu me aproximo de Deus? Como eu me aproximo de Deus? Eu queria que você prestasse muita atenção, não desanima não. Vocês não estão desanimados. Então, eu estou viajando. Vocês estão animados. Amém? Mas se atenta aqui comigo em Atos capítulo 12, verso 5. E vocês vão contar comigo quantas vezes a palavra anjo vai aparecer nesse texto.
e vocês vão ver o que Deus vai ensinar a nós sobre o que está sendo tratado hoje, amém? Atos capítulo 12, verso 5, vai dizer assim: assim Pedro estava detido no cárcere, amém? Ele está preso, mas a igreja fazia o quê? O povo estava orando, amém? Fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas e duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Agora vai começar a aparecer a palavra anjo. Verso 7. Então ele está preso no cárcere com dois soldados, algemas, grades, amém? Esse é o cenário. E quem está orando? A igreja. Verso 7. Subitamente surgiu quem? Um anjo. Então faz assim com a mão, me ajuda a contar. Surgiu um anjo do Senhor, sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, amém? E o anjo, terceira vez, continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça, sandálias. E Pedro saiu e fez. Disse-lhe ainda o quem? O anjo. Isso aí, obrigado. Isso aí, multidão. Isso aí. Põe a tua capa e segue-me. Verso 9. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois ele parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade, ele e o anjo. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo afastou-se dele. E foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Quantas vezes apareceu? Me ajuda aí. 7 vezes. A pergunta é: Pedro está preso, amém? Está soldado de um lado e do outro, algemas, grades. O anjo apareceu, certo? 7 vezes a palavra anjo aparece ali, a manifestação do anjo, né? A minha pergunta é: quem chamou o anjo? Eita, povo esperto. Acabou a pregação. Pensei que ia surpreender. Falei, é o auge da pregação. A oração chamou o anjo. Vocês estão entendendo? A oração chamou o anjo. A igreja, Pedro está preso. Eu não sei quantas vezes na vida a gente vai se sentir como Pedro. É o que eu te falo. É resistência, desânimo, perdas que vão surgir uma hora ou outra, né? Afrontas, perseguição. Aí tem que chamar o anjo. É um milagre, é uma doença, um diagnóstico. Tem que chamar o anjo. O anjo do milagre, o anjo da providência, o anjo libertador. Porque Deus usou o anjo. E é interessante que o texto nos ensina que quem chama o anjo é a oração da igreja. A igreja orava, a oração chama o anjo. Vocês estão entendendo? Então toda vez que se deparar com uma situação, eu tenho que me aproximar de Deus orando. E aí Deus manda, dá ordem aos seus anjos a vosso respeito. É o anjo do milagre que vem, visita estéreis para gerar filhos. Sim ou não? A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que Zacarias estava ali oferecendo holocausto em sorteio. Tinha milhares de sacerdotes que poderiam ser escolhidos. E fizeram um sorteio e chegou a vez de Zacarias. Que não é em vão, né? Não é em vão. Que Deus não perde o controle de nada. A Bíblia diz que não há ciência nem conhecimento que se opõe à vontade de Deus. Aí ele cai no sorteio e vai oferecer o holocausto. E um anjo aparece.
E o anjo responde: ouvi a tua súplica. Quem chamou o anjo? A súplica. Assim diz Deus: ouvi a tua súplica, Zacarias, e tua mulher Isabel terá um filho. Então havia uma súplica, havia um período de oração, e a oração chamou o anjo. Tua mulher terá um filho. Toda vez que a gente precisa de um milagre, o caminho é a oração. O primeiro passo, a primeira ação, o primeiro posicionamento nosso é orar. É orar, porque é a oração que convida o anjo para a causa. É o anjo guerreiro, é o anjo provedor, né? Gente, depois nós vamos estudar sobre angiologia. Não existe anjo da guarda, tá? O anjo não tem forma. O anjo toma forma conforme a missão.